Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o dia 105 da nossa leitura e nós estamos lendo o livro de Josué. Já acho que esse é o terceiro dia da leitura do livro de Josué. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar essa leitura. Caso você não consiga abrindo, então que você escute, né, e dê atenção para a leitura de hoje. Josué, ele é o homem escolhido por Deus, né, dando continuidade no trabalho de Moisés, né. Ele vai assumir, então, a partir da morte de Moisés, a continuidade da promessa de Deus, o cumprimento, né, dessa promessa a que o povo de Israel, libertado do Egito, que ficou por 40 anos no deserto, instruído por Moisés, agora Josué ele vai entrar na terra prometida, Canaã. E na leitura anterior, eu quero te convidar a você, caso você perdeu, ao final desse vídeo você pode clicar no card e assistir a leitura, né? Acompanhar a leitura do dia anterior, aonde Josué vai então, né, atravessar, vai ter um grande milagre novamente. Eles vão colocar o pé, eles estão no deserto, nas margens do Rio Jordão, do outro lado da margem do Rio Jordão, eles vão atravessar para o outro lado, para poder então entrar na terra, começar a assumir a todo o território que Deus prometeu. A Arca da Aliança vai ser a precursora de parar o curso do Rio Jordão, e todos eles vão atravessar em terra seca. Bom dia, Aline, tudo bem? A paz de Cristo para você também. E aqueles que estão acompanhando ao vivo. Então abra sua Bíblia, vamos dar continuidade na leitura que a gente parou ontem. A gente vai ver então a derrota, né? Aí a derrota. O que vai acontecer nessa história, né, de Josué? Josué então toma posse do primeiro espaço de terra, né? E agora não foi destruído, né, a casa de Raabe, que era uma prostituta que estava à beira dos muros, né, de Jericó. Então ele toma posse de Jericó. Capítulo 7, versículo 1, vamos ler, tem umas leituras interessantes aqui, o que vai acontecer daqui para frente. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E Acã, que era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerã, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, eles dissem ele. Quando voltaram, disseram a Josué: Não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem aí. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Versículo 4. Portanto, subo apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram
terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué chamou: Ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. O Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: Levante-te, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levanta-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, Deus de Israel, diz: Ó Israel, há muitas coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresente-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe é pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. O pecado de Acã. Logo cedo no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zirim foi escolhida. Cada homem da família de Zirim foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhida. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que fez. Não o esconda de mim. Acã respondeu: De fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que eu fiz entre os despojos. Vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que tomei para mim. Eu os desejei tanto que tomei para mim. Então, escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito. Com a prata por baixo, tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e todos os israelitas, e depois colocaram no chão e apresentaram na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata e a capa de barra e de ouro, e também os filhos e as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras, que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Terrível, né? Capítulo 7, terrível.
né? Uma derrota por conta da desobediência, do desejo, né? Olha, eu desejei, ou seja, se deixar a tentação, né? Deixar-se levar pela tentação, nos traz desgraça, não só para mim, né? Trouxe para ele, no caso, como trouxe para aqueles que estavam ao seu redor. Capítulo 8, os israelitas vão derrotar Ai. Versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem desânime. Pegue todos os homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Vocês destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Dessa vez, porém, poderão ficar com os despojos dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e à noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar os homens de Ai, sairão para lutar como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus entregará às suas mãos. Ponha fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximavam da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao lado norte da cidade e o grupo de emboscada ao lado oeste. Josué, por sua vez, passou a noite ao meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seus exércitos se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se vista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. Com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel. As cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhes entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu a esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo em sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles capturaram e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu, eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiram em direção ao deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida, a fumaça subia da cidade. Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio com os guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado, vivo, e levado a Josué. Versículo 24. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou
para sempre uma pilha de ruínas em um lugar desisolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, lançaram à frente da porta da cidade. Sobre eles levaram uma pilha de pedras que permanecem lá até hoje. Capítulo 8, versículo 30, a renovação da aliança do Senhor. Então Josué construiu um monte Ebal e um altar ao Senhor e o Deus de Israel. Seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor. Havia escrito o livro da lei. Façam um altar e pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentaram ao Senhor holocausto e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei de Moisés que lhes tinham escrito. Interessante, né? Enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei de Moisés que lhe tinha escrito. Versículo 33. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltados um para o outro ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra e cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam entre eles. Agora iremos por último capítulo da leitura de hoje, capítulo 9, um capítulo interessante que traz uma lição para a gente também nos dias de hoje. A gente vai ver os gibeonitas que enganam Israel. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Os reis a oeste do rio Jordão souberam o que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus e dos ferezeus e dos aveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste. Ao longo do litoral do mar Mediterrâneo até as montanhas do Líbano ao norte, esses reis juntaram as suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram astúcias para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram os seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Versículo 6 de capítulo 9 de Josué. Quando chegaram ao acampamento, em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um trato de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza que não vivem por aqui, por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? E eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos dois reis amorreus a leste do Jordão: Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que viviam em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa.
vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Esta vasilha de couro estava nova quando as enchemos, mas agora estão rachadas. Nossas roupas e sandálias estão gastas de viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens. Versículo 35. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens. Versículo 14 também. Os israelitas examinaram as provisões deles e não consultaram o Senhor a respeito. E Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram um acordo com um juramento. Versículo 16. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Depois eles descobriram que os israelitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram à cidade de Gibeonitas, chamado Gibeon, Quefira, Berote e Kiriate Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar nele. Não podemos tocar neles. Versículo 20. Temos de nos deixá-los viver, pois se quebramos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida e por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhe parece correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar a lenha, carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor no lugar que o Senhor escolheu para construir. Isso é o que fazem até hoje. Bom, assim então a gente encerra, né, o capítulo 7, 8 e 9 da leitura de hoje. E é interessante esse capítulo 9, porque a gente vê, né, os gibeonitas enganarem, mentirem, e pelo fato de eles não consultarem Deus, eles terem feito uma promessa, essa promessa então passou a se valer, né, se cumprir. E o que eu gostaria de fazer, uma muito breve explicação, assim, comparado a isso. Quando nós lemos lá em Gênesis a união do casal, né, Deus viu que o Adão era bom, né, não era bom o homem, na verdade, viver só. Ele viu que o homem não era bom de viver só, então ele fez uma auxiliadora idônea, uma mulher, para que fosse realmente os dois, né? E falaram que os dois, quando eles se uniam uma só carne, né? Eles viram um só.
Isso é o casamento, a instituição divina de Deus. E depois ele dá continuidade dizendo o quê? Que aquilo que Deus uniu, né, o homem não separa. E muitas vezes é difícil algumas compreensões, né? Algumas pessoas é difícil compreender sobre isso, mas fala, poxa, eu muitas vezes nem queria me unir, ou por conta de casamentos arranjados durante a história, ou enfim, não tinha talvez tanto conhecimento por ter escolhido a pessoa da qual eu me uni, me tornei uma só carne com essa pessoa. E como assim que Deus uniu o homem não separa? O fato que quando você vai dar compreensão sobre essa leitura, né, da Bíblia, o fato é que Deus ele afirma, né, ele afirma aquela aliança que foi feita entre você e essa pessoa. É por isso que Deus não, em nenhum momento nas Escrituras você vai ver concordando sobre a dissolução dessa aliança. E sim, o homem, pelo coração duro do homem, né, ele que faz a dissolução, né, como um pecado, como tantos outros pecados que o homem comete, né, contra a vontade do Senhor. E a gente vê isso aqui também, né? Deus, ele fez o quê? Ele concordou com a aliança que, no caso Josué, por não ter consultado Deus, ele acabou dando o veredito, né? Tá feito, não tem mais como fazer o distrato, né? Então, quando você realmente escolhe alguém para você ter uma aliança, é como se Deus estivesse realmente confirmando aquela aliança, esse tratado. Não importando que tipo de escolha que você fez, se você fez errôneo ou não. Por isso que, uma vez casado, sempre casado, né? Que até a morte o separe, então. Então, é essa a ideia, né? Eu gostaria de fazer esse parênteses, esse paralelo aqui. Daria para a gente poder nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto tão falado, né? Tão discutido. Assuntos esse que dá para né? Não se esgota com muita facilidade dentro das escrituras. Um assunto muito pertinente, principalmente aos dias de hoje, porque se você pegar de 10 casais que realmente fazem essa aliança validada até por Deus, né? Mesmo, né, as pessoas não tendo conhecimento sobre a palavra do Senhor, Deus ainda assim valida, né, essa aliança. 5, né? 5 dessas pessoas, infelizmente, pelo coração duro, acaba se divorciando. E desses 5 que divorcia, 70% dessas pessoas, ele diz que ele era mais feliz no primeiro união do que numa possibilidade de um segundo casamento. E sabe quem mais sofre em toda essa separação? Geralmente são os filhos, né? Os filhos têm a capacidade de sentir e falar que é mais fácil eles lidarem com a morte de um dos pais do que a separação deles. O quão sofrimento é, o quão duro o coração do homem que não consegue, né, se perdoar e se acertar dentro de uma relação, mas sim fazer a dissolução que Deus não permite, né? Então, essa aliança com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores como esses gibeonitas fizeram com que eles permanecessem junto com eles até o fim, né? Então esse é um paralelo que eu gostaria aí de compartilhar com vocês. Bom, então a gente encerra assim a leitura de hoje. Leitura do dia 105, são 105 dias, né? Estamos caminhando aí para quase 1/3 da nossa leitura anual. Então eu convido a você, né, a continuar aqui conosco,
São 24 capítulos de Josué, e em breve nós iremos finalizar e voltaremos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, a lermos mais uma carta de Paulo. Vamos então fazer uma breve oração para encerrarmos então a leitura do dia de hoje. Querido Deus, Pai amado, todo-poderoso, soberano, nós nessa manhã queremos nos curvar diante do Senhor nesse dia para agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando a leitura diária das suas sagradas escrituras. Ajude a termos compreensão dos seus ensinamentos e que eles possam estar gravados em nossos corações, que todo o nosso ser possa ser né? Ser cheio. O nosso ser deveria ser cheio e buscamos ser cheio, Pai do Senhor. O Teu Espírito possa nos guiar, nos dar direcionamento em saber como obedecer ao Senhor, amar ao Senhor e assim também amar aqueles que estão ao nosso redor. E o maior amor nós vemos sendo revelado em Teu Filho Jesus. Então ajude-nos, Pai, a proclamar essa boa notícia que é Jesus Cristo vindo a este mundo para resgatar o ser humano do pecado da imundície, do pecado que nos afasta da comunhão contigo, Pai. Então, que possamos ser instrumentos, que possamos estar dispostos sempre a falar do Senhor a toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor. Quando as pessoas estiverem, Pai, em nosso meio, que nós possamos ter coragem, sabedoria em falarmos a fé que nós temos em Ti, Pai. Nós Te agradecemos por esse dia que podemos abrir as Suas Escrituras e ler em nossa língua, Pai. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Ajude a todos que aqui vão estar passando e acompanhando essa leitura diária, que você, Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um conforme a Tua vontade. Se o Senhor permitir, nos dê amanhã mais uma chance e uma oportunidade de continuarmos o livro de Josué e colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém, Pai, e amém. Bom, obrigado por você estar aqui acompanhando comigo, né, a leitura, como a Aline e tantas outras pessoas que passam por aqui para estar, né, se enriquecendo, se enchendo da palavra do Senhor. E nós iniciamos esse livro e já fazem acho que 3 dias que nós lemos, né, estamos iniciando o livro de Josué, o cumprimento da promessa do Senhor. E se você perdeu essa leitura, graças a Deus nós temos ela armazenada, gravada, e ao término desse vídeo você consegue então acessar aqui na tela, clicando e lendo, né, o dia 104. Mas você quer ler esses 105 dias, rever algum livro que nós lemos? Na descrição desse vídeo então você tem toda essa leitura, né, arquivada desses 105 dias. Marcos, eu gostaria muito de acompanhar a sua leitura, de tê-la, ser avisado, né, quando você subir, colocar aqui no canal uma nova leitura e outros vídeos mais que nós colocamos aqui. Você, ao final desse vídeo, você clica também aqui numa minha imagem e você se inscreve no canal e você ativa o sininho e aí você vai poder também estar recebendo e sendo notificado. O meu convite para você é que você estenda as pessoas que você imagina, pense em uma ou mais pessoas que você gostaria de estar aqui também acompanhando essa leitura juntamente conosco. Como que você faz? Compartilhe esse vídeo. E aqueles ocultos que você nem sequer
imagine que você pode ajudar. Como você pode fazer isso? Curtindo esse canal, curtindo esse vídeo, né? Deixando o seu comentário, a sua pergunta. Isso se torna relevante para o YouTube mostrar, né? Anunciar esse vídeo para mais pessoas. Aqui na descrição também ainda vou deixar um link de um bônus de um estudo que nós fizemos. E se você quiser ter todo esse conteúdo de forma organizada, onde você vai poder ganhar um certificado no final de toda a leitura bíblica, você vai ter outros bônus ali, você vai poder ver quantas vezes também você quiser, você vai abençoar esse ministério, esse trabalho, assinando na descrição aqui abaixo também. Você clica, você vai para uma página e ali tem um pouco da explicação, você assina por um pequeno valor mensalmente e você tem esse acesso. Ao término desse certificado que eu vou te dar, você vai ganhar uns presentes de uns livros que eu enviarei para você, assim que você terminar toda a leitura. Então, transforme a sua vida ou a vida de um outro, assinando Leia a Bíblia Toda em um ano. Bom, me despeço então por aqui. Fico por aqui no dia de hoje e, se Deus assim permitir, continuaremos, né? Iremos partir para metade do livro de Josué e a gente vai ver toda essa história juntos. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele permitir.